Hoje, na, a BQRJ tem o prazer de apresentar mais um seminário virtual para essa semana em que seria realizado o CBQ. Então, nós estamos, ao longo dessa semana, a Associação Brasileira de Química está disponibilizando uma série de materiais remotos e, ano que vem, espera-se que tudo isso já tenha passado e que o nosso evento possa ocorrer de forma presencial, com segurança sanitária. Hoje, para falar para vocês, temos aqui o Dr. Clécio Klitsky, da empresa Leco, que vai falar sobre a análise de petróleo por cromatografia gasosa acoplada a espectrometrias de massas por tempo de voo e cromatografia gasosa bidimensional, também acoplada à espectrometria de massas por tempo de voo. O Dr. Clécio Fernando Klitsky é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado em Ecologia pela Unicamp e doutorado em Química pela Unicamp também. E hoje ele trabalha como consultor e especialista de aplicações da empresa Leco na área de aplicação dessas técnicas, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Então, é um prazer recebê-lo, Dr. Clécio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, obrigado pelo convite, obrigado aí pela ABQ Regional Rio de Janeiro ter convidado para essa oportunidade. E nesses momentos aí de pandemia, eu acho que webinars nunca é demais, né? Então a ideia hoje é fazer uma introdução assim, talvez meio básica, talvez nem tanto, sobre análise de petróleo e quais as vantagens de utilizar uma instrumentação do tipo GC e GC-GC TOF-MS, né? Então eu escolhi alguns exemplos de amostras que eu mesmo analisei e fazer um comparativo para ver o que o pessoal entende disso, né? E também, no futuro, aí, quem assistir, se tiver interesse, quiser fazer pergunta, pode escrever para o meu e-mail sem qualquer problema, tá? Bom, eu estou como analista, como especialista de aplicação na Leco, no mercado latino-americano, e basicamente hoje a Leco tem dois sistemas, duas plataformas analíticas com analisador de massas do tempo de voo, né, TOF. A Leco não fabrica cromatógrafo, a empresa prefere usar cromatógrafo comercial. Substituiu a linha antiga do Pegasus HT e 4D por esse equipamento de bancada aqui, isso é um TOF de bancada, bem interessante. E tem um TOF de alta resolução, e essa alta resolução é conseguida através de um sistema de tempo de voo multi-reflectron, que também é uma tecnologia bem interessante. Mas a ideia hoje é falar sobre aplicações em petróleo com o TOF-BT. Tá? Basicamente é um TOF reflectron, né? É só um reflectron. Está acoplado aqui uma linha de transferência, o cromatógrafo, né? Esse cromatógrafo tem o forno da coluna, a coluna primária. A Leco também trabalha com GC-GC abrangente, que introduz uma coluna secundária num forno secundário e no modulador. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Começar utilizando apenas o TOF com GC, então só uma coluna, né? Então, basicamente, a gente tem a introdução de amostra, separação cromatográfica, né? E introdução dos analitos na fonte de ionização. No caso do BT, a fonte de ionização é uma fonte EI, não tem a versão CI, e o analisador de tempo de voo. Uma vantagem do TOF, desse TOF novo, é que ele, apesar de ser um analisador de massas de baixa resolução, né, é muito comum a gente ver TOF de alta resolução, mas qual é a ideia? Isso aqui é um analisador de massas muito rápido, tem uma taxa de aquisição muito rápida, e a vantagem do TOF, mesmo sendo de baixa resolução, é que esse TOF aqui
ele tem uma exatidão de massa subnominal, então é melhor para filtrar os resultados também. O TOF antigo tinha uma resolução unitária, que nem quadrupolo, né? Esse aqui já está um pouco melhor, como equipamento para a rotina, ele é bem interessante por causa disso também. Então, quais as vantagens do TOF, né? Se a gente comparar um analisador de massa de tempo de voo com um analisador de massas que faz varredura, né? Tipo scanning, né? Que, apesar do pessoal falar em scan, analisador de tempo de voo não faz scan, né? Quem faz scan é quadrupolo e ion trap, né? Então, uma vantagem do TOF é o seguinte: se eu amostrar um pico cromatográfico, seja em que posição for do pico, e extrair um espectro daqui, todos esses espectros, obviamente, se esse pico for para um composto puro, todos esses espectros vão ser iguais, inclusive a intensidade relativa dos íons. Qualquer ponto que eu amostrar, eu tenho o mesmo espectro. Já no analisador de massas do tipo de varredura, dependendo de onde iniciou, em que ponto está a varredura, você vê o seguinte: você vê que ao longo do pico, as intensidades relativas se alteram. Tá? Se você gerar um espectro do ápice do pico ou um espectro que integre todo o pico, o final vai ser o mesmo, mas a questão é o seguinte: se você tiver coiluições aqui, como é que o software vai conseguir separar os espectros dos compostos que coiluem? Isso é meio complicado num equipamento que faz varredura. E se os espectros são iguais em todos os pontos, como no tempo de voo, quando tiver uma alteração desse espectro, isso me indica que é outro composto. Então é muito mais fácil extrair esse espectro de massas do composto que está coiluindo, né? Então essa é uma grande vantagem do TOF, é facilidade na deconvolução quando temos muita coiluição na nossa análise. Tá? Então aqui um exemplo é uma parte de um cromatograma, que TIC, né, corrente iônica total, um cromatograma bem feinho, mas eu tenho duas identificações aqui depois de processar esses dados brutos, eu tenho duas identificações, aparentemente no mesmo pico. Se eu faço extração de dois íons base aqui, eu vejo que, na verdade, são dois picos com uma coiluição parcial, né? Porque se fosse um analito só, esse pico aqui, ele deveria que coincidir, né? A intensidade dele seria diferente, obviamente, mas o apex dele deveria ser o mesmo, e não é. Você vê que está deslocado, né? Então, a gente consegue fazer a deconvolução e identificar compostos que coiluem parcialmente aqui, exemplificado nessas duas estruturas aqui. E se a gente checar os espectros de massas, né, Pic-True é o espectro de massa após deconvolução, e comparar com a biblioteca, a gente vai ver uma similaridade muito boa para esse composto, uma similaridade boa para outro composto aqui também, né? Se você comparar aqui no olho esses espectros, vão ver que eles estão muito, muito bons, né? Comparando com a biblioteca. Um outro exemplo, esse parte do cromatograma aqui bem feinho. Após processamento, o software encontrou 3 picos aqui, 3 analitos, né? E temos aí umas coiluições parciais aqui, inclusive esse primeiro analito aqui em vermelho, né? Parece que tem mais de uma coisa aqui, de repente, algum isômero aqui parcialmente separado. Então, eu tenho 3 picos aqui, basicamente, e eu posso identificar esses 3 compostos que tiveram uma coiluição. E, novamente, se eu olhar os espectros e comparar com a biblioteca, eu vejo boas similaridades. Tá? Sabe, espectros bem interessantes aí. Então, o fato do TOF ter como atributo espectros que não variam de intensidade ao longo do pico, quando eu tiver variação
de intensidade e aparecer massas diferentes, significa que eu tenho outro composto, isso me possibilita uma deconvolução melhor desses picos, né? Então, o TOF, basicamente, ele pode ser interessante na análise